muito interessante. Mas a grande virada que me levou para a engenharia mental transformativa foi o estudo da programação neurolinguística. Por quê? Porque nós temos que lembrar que a PNL, ou Programação Neurolinguística, surgiu nos anos 70, depois do desenvolvimento do potencial humano, ou durante o desenvolvimento do potencial humano, onde lá na Califórnia as pessoas, de uma maneira geral, estavam buscando uma série de alternativas para poder trabalhar com as pessoas. As escolas clássicas de psicoterapia não estavam dando muito conta e as pessoas estavam com necessidades de novas abordagens e uma série de coisas assim. Então, três coisas surgiram muito forte. Uma delas, a Gestalt, veio muito forte. Em seguida, surgiu a terapia familiar, cuja principal representante foi Virginia Satir, que intuitivamente conseguia trabalhar com famílias, e uma vez ela conseguiu colocar no estádio na Argentina, parece que 10 mil famílias, e fazer um trabalho num estádio de futebol com 10 mil famílias ao mesmo tempo. Ela era genial. E Milton Erickson, que conseguia resultados incríveis na área da psiquiatria, da medicina, com uma nova maneira de fazer hipnose. E a gente tem que lembrar que a programação neurolinguística tem como base essas disciplinas, e que a hipnose ericksoniana, ou seja, a forma como o Milton Erickson falava, interagia com seus clientes, foi lindamente modelada por Richard Bandler e John Grinder. Infelizmente, o livro que eles escreveram sobre isso, que são os padrões hipnóticos de Milton Erickson, ele não foi traduzido para o português. Na verdade, tem o volume 1 e o volume 2, que é um livro incrível, porque, ao contrário de outras pessoas, Richard Bandler e John Grinder modelaram todos esses grandes pesquisadores, e no caso do Milton Erickson, grande hipnoterapeuta, que mudou toda a história da hipnose, vocês sabem aqui, vocês que estudam todas essas coisas, Milton Erickson, ele botou foco no cliente, nas pessoas, ele saiu daquelas técnicas rígidas, daqueles scripts a serem seguidos, e ele passou a interagir com aquelas pessoas que estavam ali vendo, ouvindo de alguma forma. Ele começava a dizer, por exemplo, se hoje em dia ele estivesse vivo e as pessoas estivessem olhando para uma tela de computador, ele diria: eu fico me perguntando se na tela da sua mente, enquanto você vê esta imagem, você de alguma forma já experimenta se perguntar quantos recursos existem dentro de mim ao mesmo tempo, em que vou despertando e encontrando uma forma já para usá-los. Então Milton Erickson, ele conseguia resultados incríveis, e ao contrário de outras pessoas, como Jay Haley e outros que eu sei que muitos de vocês conhecem, Richard Bandler e John Grinder não tiveram assim grande interesse nas teorias por trás do Milton Erickson. Eles focalizaram no modo, no modelo, eles modelaram. Eles, em vez de se perguntar qual é a teoria por trás do sucesso de Milton Erickson, eles se perguntaram o que Milton Erickson está fazendo. Como especificamente Milton Erickson está se comunicando com seus clientes? De que forma específica Milton Erickson interage com as pessoas e consegue esses resultados? Diz a lenda que o Richard Bandler, por ser músico também, ele ficava anotando em partituras, em caderno de partitura musical, a mudança de tom do Milton Erickson. Quando ele mudava o tom, ele codificou de forma musical a forma como Milton Erickson interagia, o tom de voz, a mudança dele, quando ele dizia "Now you go into a trance, now". Então ele ficava vendo lá o tom, a forma, a melodia, os compassos e todas essas coisas. Então Richard Bandler e John Grinder, eles começaram a pegar esse modelo do que ele fazia e começaram a aplicar em outras pessoas. Não só porque o Milton Erickson fazia, mas Virginia Satir, Fritz Perls, depois o Bandler continuou com Moshe Feldenkrais e outras pessoas assim incríveis, mas especificamente no campo do Milton Erickson, eles começaram a obter os mesmos resultados. O próprio Milton Erickson prefaciou esse livro que eu falei para vocês, Os Padrões Hipnóticos de Milton Erickson, escrito por Richard Bandler e John Grinder, elogiando o trabalho que eles fizeram, porque parece que ele colocou lá, não me lembro agora dos detalhes, mas que foram as primeiras pessoas que conseguiram realmente demonstrar e explicar para o próprio Milton Erickson aquilo que o Milton Erickson fazia, até de forma muito intuitiva. Quero dizer, né? Então, na verdade, não existe hipnose, porque você não coloca hipnose num carrinho de mão. Você coloca o cachorro que está latindo no carrinho de mão. Você coloca a Vitória num carrinho de mão. Não a Vitória, mas a minha Vitória, que é minha cachorrinha que eu vivo colocando no Facebook e tal, que eu adotei. Eu posso colocar Vitória no carrinho de mão, porque Vitória existe. Mas eu não posso botar Vitória, no sentido a vitória que nós queremos ter na vida, num carrinho de mão. Porque isso não é tangível. Hipnose também. Hipnose não existe. Hipnose é um processo.
Na verdade, hipnose, angústia, depressão, tudo isso são, para a PNL, nominalizações, que são nomes que nós damos para processos que nós fazemos. E o erro de se fazer nominalizações é que quando nós nos hipnotizamos por nomes e esquecemos dos processos, nós paramos completamente de pensar em maiores detalhes sobre esse processo. Porque uma pessoa tem angústia, tem fobia, coisas que são tratáveis pela hipnose, porque elas estão dentro de uma rotina. E eu, por exemplo, quando dou aula de estratégia no Practitioner em PNL, eu pego uma pessoa deprimida, ou fóbica, ou angustiada, e eu começo a escrever estratégia, ou seja, como é que ela fica angustiada. Primeiro ela olha para cima e para a esquerda, e aí ela lembra de uma imagem mental, depois ela olha para baixo e para a esquerda, e acessa o diálogo interno. Então eu escrevo toda a estratégia da angústia e de depressão da pessoa. Por quê? Porque quando ela fica, eu tenho angústia, né, eu tenho depressão, né? Eu quero felicidade, ela para de pensar o que ela precisa fazer para ter essas coisas. Que, na verdade, se você junta a programação neurolinguística com processos hipnóticos, você tem um resultado muito maior do que fazer só um ou só outro. Por exemplo, né, em vez de você ficar agora relaxa o dedo do pé direito, agora o pé direito, agora o dedo do pé esquerdo, se a pessoa ela imaginar que ela volta no tempo para um momento relaxante, tranquilo, leve, e aí você usa as submodalidades da PNL, ou seja, os detalhes do que a pessoa vê, ouve e sente, né? Em menos de um minuto você tem a pessoa num estado de transe profundo. Então, em vez de eu tentar que a pessoa entre no estado hipnótico, alcançar ela visualmente e tal, balançando um pêndulo, alguma coisa assim, eu peço para a pessoa voltar para um estado relaxante ou vários e ouvir, sentir, espalhar, amplificar, soltar isso completamente. E dessa forma agora, relaxando, todo tipo de gente que interage comigo rapidamente nos vídeos, por exemplo, entra num estado de transe num CD, nos CDs que eu gravo com essa tecnologia. Então, na verdade, eu comecei a me dar conta que a hipnose, como muitos de vocês já sabem, um leve estado alfa, que é um estado onde a pessoa relaxa e abre a mente para experimentar outras coisas diferentes. Nesse momento em que a pessoa relaxa, gente, é um momento onde ela vai se abrindo para novas possibilidades e alcançar recursos. E todo tipo de gente que me ouve relaxando se abre por conta disso mais de 200 vezes para experimentar, acessar recursos internos diversos. Isso não é uma coisa mágica, é algo que você aprende a fazer, né? Porque você inconscientemente tem recursos. Você inconscientemente, desde antes de você nascer, vai organizando uma série de processos internos e uma série de coisas e vem gerando inúmeras possibilidades diversas para que as pessoas possam, de alguma forma, se manterem vivas, funcionando cada glândula, o coração batendo de uma forma perfeita e a saúde acontecendo da melhor forma inconscientemente. Então, na verdade, você inconscientemente sabe o que é melhor para você relaxar. Você inconscientemente sabe o que funciona. Então, na verdade, quando eu peço para você, inconscientemente, voltar agora para um momento especial onde você já relaxou e retornando para lá experimentar a mudança nesse momento que vai acontecendo na sua estrutura já. Você vê meu ponto? Dessa forma, o estado acontece inconscientemente na sua estrutura e você começa a experimentar algo novo, diferente, que você ainda não havia experimentado. Na verdade...